Bom dia, pessoal. Desculpa, gente. O notebook caiu, porque eu tô apoiada nele. Acontece. Ai, desculpa. Bom, pessoal, hoje eu vim falar sobre a gente viver no presente. O que é a gente estar vivendo no presente, como é a gente viver no presente. Acho que parece tão óbvio a gente falar eu vivo no presente, mas ao mesmo tempo parece também algo tão surreal. Tô arrumando aqui porque caiu mais coisa do note. Pronto. Hoje a gente vive numa sociedade extremamente ansiosa. A gente tá o tempo inteiro pensando lá na frente, ou a gente tá preso no passado. O fato da gente não conseguir realizar as coisas no momento que a gente imaginou, do jeito que a gente imaginou, isso vai nos provocando uma ansiedade. Parece que as coisas não estão funcionando. Fico pensando que lá atrás, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse tido outra postura, ter falado de outra coisa, ter agido de formas diferentes, agora estaria acontecendo do jeito que eu imaginei. A gente não consegue perceber o que está acontecendo naquele momento. A gente não consegue ter noção do que a gente está vivendo. Porque a gente está pegando o recorte do que está acontecendo e entrando em completa crise de ansiedade, olhando lá para trás do que aconteceu e tentando ver lá no futuro o que não está acontecendo. E a gente esquece de ver o agora. Se a gente olhar para o agora, prestar atenção no que está acontecendo, certamente a gente consegue resolver. Certamente a gente vai conseguir resolver qualquer situação que tiver ali. Porque viver naquele momento, a gente vai enxergar. Vai se enxergar qual que é a sua postura diante daquela situação. Porque lá atrás, no passado, quando eu imaginei que iria acontecer tal coisa, eu era uma pessoa. E agora eu sou outra. Então o resultado vai estar alterado, porque eu já não tenho mais as características da pessoa que imaginou fazer o que queria, como queria e imaginava que podia ser feito. E a gente não tem essa percepção. Muitas vezes a gente nem olha para o que a gente está vivendo, porque a gente não percebe as nossas próprias emoções. O quanto que a gente também mudou. A Ana Carolina de ontem não é essa Ana Carolina de hoje, porque hoje eu carrego as minhas experiências de ontem. Então, por que eu vou ficar presa em algo que eu imaginei na segunda-feira para fazer no domingo, sendo que eu tive a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado, onde aconteceram muitas coisas na minha vida e que todas elas resultaram em situações, em pensamentos, em conclusões que mudaram para Ana Carolina que chegou no domingo. A gente tem compromissos, coisas que a gente tem para fazer, mas às vezes a gente pensou, falou, nossa, vou aproveitar o domingo para acordar mais cedo para eu poder, sei lá, fazer tal coisa, ir no mercado, ir numa feira. Só que a gente tá tão cansado porque no sábado teve tantas outras coisas e a gente perde a hora e dorme e esquece de ir na feira. Se eu acordar e ficar me culpando que eu acordei tarde porque que eu não levantei, eu não vou fazer. Parece que todo o resto do meu domingo foi prejudicado. Em vez de eu pensar que eu precisava ter dormido, precisava ter descansado, meu corpo estava pedindo para descansar. E tá tudo bem ter esquecido o horário, tá tudo bem ter perdido a feira. Tem supermercado, eu saí do supermercado, comprar o que faltava. Mas não, é como se o fato da gente ter perdido aquilo que programou afetasse todo o resto do dia. Como se todo o resto que você fosse fazer, tudo irá desencadear de forma desordenada. E a gente não para olhar
que naquele momento a gente estava precisando descansar. O quanto que a gente está preso nesse passado, fica se culpando pelo passado e se cobrando por um futuro. Se cobrando de que a culpa que eu carrego por aquele passado, como eu vou resolver para eu chegar lá na frente e eu conseguir realizar. Esquecendo que esse momento presente que eu estou é o que vai fazer a diferença lá no futuro. É o fazendo hoje que a gente vai conseguir atingir as metas que a gente está objetivando. Então a gente fica sempre atrelado a uma rigidez do que programou, de como tinha que ser feito. E quando as coisas não acontecem, vem a culpa. A gente esquece que todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Se eu olhar para trás e falar, poxa, deu errado, eu tenho hoje para fazer diferente. Eu tenho hoje para poder resolver. Então, se eu abandonar essa culpa, eu hoje faço diferente. E o resultado vai sair naquele futuro. Então, eu proponho a todo mundo começar a olhar um pouco para o que a gente está fazendo agora. Hoje vocês acordaram pessoas diferentes, que trouxeram experiências diferentes de ontem. A gente ter a alegria de acordar e falar, poxa, hoje eu tenho um dia todo para fazer muita coisa. E se o que eu programei fazer não der por qualquer outro motivo, tá tudo bem. Eu posso resolver de outra forma. Mesmo ao longo do próprio dia. Posso não ter conseguido ir na feira de manhã, mas eu posso olhar na internet e ver, descobrir que tá tendo outra feira em outro lugar. Eu vou lá, resolvo. Não tem por que estragar meu dia pelo fato de que eu precisei dormir um pouco mais. Vamos pensar no que a gente está fazendo neste momento. Ter a consciência, fazer tudo o que a gente precisa fazer no hoje consciente, atento às atividades, atento ao que está acontecendo à nossa volta, atento nas conversas que a gente está tendo. Ser presente naquele momento em que a gente está no trabalho, na família, nos amigos. Não ficar preso no que aconteceu ou ansioso pelo que vai acontecer. Quantas vezes a gente está numa conversa e com a cabeça a mil e a gente não está 100% naquela conversa. E se estivesse, a gente poderia estar aprendendo ou estar ensinando. Porque a gente também tem muita coisa para passar. Nós também temos muita coisa que a gente pode compartilhar. Se a gente estiver vivendo um momento, prestando atenção no momento do que está acontecendo. Hoje, vocês acordaram, estão aqui comigo e estão vivendo esse momento. Estão prestando atenção, vão refletir sobre tudo que a gente está falando. Isso é viver esse presente. É estar aqui, como eu estou aqui com vocês. Olhando para isso. Trazendo para mim o que vai refletir no resto do meu dia. Porque com certeza eu também vou parar e pensar no hoje, nesse momento. Que a gente possa viver o nosso presente. Que possamos estar atentos ao que a gente está fazendo. A reencarnação não é uma oportunidade para a gente melhorar, para a gente vir aqui, rever as nossas atitudes. Crescer? Então, a reencarnação é o presente. Não adianta a gente tentar ficar preso naquele passado, nas outras encarnações. Por isso que a gente tem a dádiva do esquecimento. E se a gente não viveu o presente desta encarnação, a gente não consegue imaginar o que vai vir para a próxima. Então é agora, é vivendo esta encarnação, vivendo este momento, é que a gente vai se preparar para a próxima. Olha como o presente é importante. A encarnação que a gente vive hoje é o nosso presente encarnatório. É o nosso presente de evolução individual e espiritual.
Então, que possamos não só pensar nesse hoje, como essa encarnação, mas pensar no hoje desse momento agora. Nós, enquanto indivíduos, no nosso dia a dia. Porque é o hoje que vai nos preparando cada vez mais para o que vai vir amanhã. E deixemos a culpa, os sentimentos de arrependimento, de mágoas daquele passado, lá no passado. O que aconteceu, aconteceu. Se der para resolver agora, ótimo. Se não der, é olhar para trás e falar, eu fiz o que deu para fazer. E seguir em frente. Espero que todos nós tenhamos um ótimo domingo, possamos aproveitar, fazer tudo aquilo que tem vontade e fazer com atenção. Que a gente olhe para este domingo, vivendo esse domingo. Tá bom? Gente, ótimo domingo para vocês, ótima semana. Que vocês aproveitem. Quem tiver festa junina para ir, vá. Porque eu tô atrás de uma também para comer. Todas as comidas típicas. E se der sorte, dançar uma quadrilha. Gente, até a próxima.